O custo de servir um ministério. Tem gente que acha que não tem custo servir no ministério. Eu vou mostrar para você que há um custo altíssimo de servir no ministério. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Eu morava em Rosário do Sul, tinha 15 anos de idade, estava me entregando a Jesus cada vez mais e mais e mais e mais. Eu estava num culto de missões pela manhã na igreja, não tinha muitas pessoas naquela Assembleia de Deus, era um culto de manhã, tinha gente que estava trabalhando, mas eu estava ali buscando a Deus, estava me entregando a Deus, queria conhecer mais e mais o Espírito Santo. E teve um momento do culto que eu fui tão cheio de Deus, que eu disse a Deus: Deus, envia a mim, porque eu tinha ouvido um missionário pregar a respeito do trabalho dele na África, e como ele cuidava dos órfãos, dos desafios que tinha lá na África. E sabe, por mais que o quadro que ele havia pintado era feio, da situação que se vivia um missionário, eu estava ali e eu estava dizendo ao Senhor: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. E com meu rosto em lágrimas eu dizia: Senhor, envia-me a mim. Eu estava disposto, sabe, a ir para a África, eu estava disposto a fazer qualquer coisa pelo Senhor. E o Espírito Santo estava falando ao meu espírito naquele dia. Ele estava falando ao meu espírito, ele estava dizendo que eu tinha um chamado. De repente, uma irmã, daquelas do coque, do joelho duro, que ora bastante na igreja, ela atravessou os bancos da igreja, e ela me abraçou, e começou a profetizar na minha vida. E aquele culto ali foi um divisor de águas na minha vida, porque depois daquele dia, eu não queria mais estudar para concurso. Depois daquele dia, tudo que eu queria era servir a Deus. Algo mudou no meu coração. Sabe, houve uma mudança interior dentro de mim. Eu mudei o meu foco. Então, aquele projeto de vida já não servia mais para mim. Eu queria servir a Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito. Fosse no Brasil, fosse na Amazônia, fosse em qualquer lugar, eu estava disposto, eu estava disponível. Deus quer isso de mim e de você. Que a gente se encontre exatamente nessa posição. Disponíveis. Disponíveis para Deus agir. Disponíveis para Deus operar. Disponíveis para Deus fazer uma obra grande na nossa vida. A Bíblia nos diz que o profeta Isaías teve uma visão.
E ele viu os anjos de Deus, ele viu o templo, ele viu o Senhor. E quando essa glória toca nele, ele disse: ai de mim, eu sou impuro. Ele estava dizendo: eu não sirvo para estar aqui. Eu não sirvo para essa missão. Eu não sirvo para participar daquilo que Deus tem para a minha vida aqui. E a Bíblia diz então que um anjo do Senhor foi até o altar, pegou uma tenaz e colocou nos lábios de Isaías e santificou os lábios. E então Isaías ouviu uma voz: a quem enviarei? Quem há de ser nosso representante? Quem vai nos representar no reino? E a Bíblia diz que Isaías disse: envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu estou pronto. Nós vemos que as pessoas querem muito as recompensas do sucesso do ministério, mas eles não querem subir os degraus que são necessários para subir. Daí você pega alguém que você tem como referência e você pensa assim: se ele pode, eu posso também. Não pense dessa maneira. Você vai ter que subir os seus degraus, com renúncia, com entrega, porque para a obra que Deus tem para a tua vida, é necessário você entender o custo do ministério. Diga para a pessoa próxima de você: existe um custo para servir. Quando Isaías compareceu na presença de Deus, ele entendeu o quanto faltava na vida dele. Alguns de vocês não compreendem o quanto que falta para vocês estarem disponíveis para aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês. Mas se nós entrarmos na presença de Deus agora, neste momento, o Senhor vai revelar o que falta para você. Não se ache um obreiro completo. Se ache um obreiro dependente. Deus não quer que nenhum de nós aqui pense que não falta nada. Há faltas em mim. Há faltas em você. Precisamos estar mais capacitados para a obra que o Senhor nos chama. Quando Deus o colocou nessa posição, não foi para humilhá-lo, rejeitá-lo ou envergonhá-lo. Não, irmãos. Isso foi para levar ele para um outro nível, um nível que ele não estava. Todos nós estamos aqui em algum nível. Eu estou num nível, você está num outro nível. Cada um aqui está num nível. Mas quando entrarmos na presença de Deus, nós vamos nos dar conta do que falta para subirmos mais. Se está faltando mais conhecimento, se está faltando mais entrega, está faltando cumprir mais princípios, está faltando mais honra, está faltando colocar a cara a tapa, o que está faltando? A origem do chamado de Deus é servir. Então, se você não está servindo no reino, você não está vivendo o chamado dele para a tua vida. Devemos servir. Há momentos que cansamos de servir, há momentos que nos decepcionamos e não queremos servir, mas a origem do nosso chamado é para servir. Em João capítulo 15, verso 16, olha o que está escrito, irmãos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês
Pode até pensar que foi a gente que escolheu. Não, foi Ele que nos escolheu. Eu posso pensar que fui eu que me escolhi. Não, foi Ele que me escolheu. Jesus nos escolheu para ir e dar frutos. Está dando frutos no reino? Teu trabalho está dando frutos? A portaria que você serve está dando frutos? A mensagem que você está trazendo aqui no altar está dando fruto? O louvor que você está fazendo para Deus está dando fruto? O que nós devemos ao reino é dar frutos, e não é qualquer fruto. A Bíblia diz aqui nesse texto: designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça. Quer saber a qualidade do teu trabalho? É só ver se ele vai permanecer. Esse trabalho, esse ministério, não pode acabar quando nós morrermos. Ele tem que continuar dando fruto. E o fruto tem que permanecer. Eu estava lá em São Paulo, na escola de profetas. E um casal veio até mim. E eles disseram assim: nosso casamento estava acabado. Você liberou uma palavra. Nós reatamos. E esse meu marido que você está vendo aí, ele não servia a Deus. Mas ele começou a escutar as orações comigo, ele se converteu. E agora nós servimos a Deus juntos numa igreja. É esse o fruto que a gente tem que ter. Um fruto que permaneça. Não estamos fazendo uma obra, sabe, só para ser aplaudido por um momento e depois se desfazer como se desfaz o orvalho da manhã. Estamos aqui para darmos frutos. Então, não é o tipo de coisa: eu vou lá servir, vou colocar meu coletinho, vou lá fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou para casa. Não! Você foi chamado para dar frutos. Então, aqueles que estão à frente de um ministério têm que dar frutos. Se eu sou um intercessor, eu tenho que levantar mais intercessores. Sabe, a obra não pode acabar se eu não estiver na reunião? Ou se o líder do ministério não estiver na reunião? O fruto tem que permanecer. Isso não é uma exigência imposta por uma organização religiosa. É uma exigência de Jesus. O fruto tem que permanecer. E ele disse: tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Hebreus capítulo 12. Olha o que está escrito lá. Verso 2 e verso 3. Irmãos, a minha oração hoje é que o Espírito Santo, ele nos envergonhe hoje aqui por dentro. Para que a gente caia na realidade. Que não estamos aqui brincando. Estamos aqui servindo um propósito maior. Hebreus capítulo 12, verso 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou, diga comigo, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Será que o ministério tem um custo depois de Jesus? Se ele suportou, será que eu não posso suportar? Porque a gente é muito melindroso, somos muito dodói, qualquer coisa nos ofendemos, qualquer coisa saímos da igreja, qualquer coisa falamos mal.
Jesus suportou por você e você não quer suportar pelo reino. Eu poderia estar descansando nesse momento. Eu poderia estar vivendo em qualquer lugar. Eu poderia estar, fazendo qualquer outra coisa, porque eu já faço a minha parte no reino. Mas estou aqui, porque aprendi que quando Jesus coloca no nosso caminho uma missão, a gente tem que segurar aquilo. Nós não nos mandamos. Existe um governo nos céus. Em 2 Coríntios capítulo 11, vá lá comigo, abra a sua Bíblia. Deixa eu mostrar isso para você. Olha o que o apóstolo Paulo disse, irmãos. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que teve que pagar o custo de fazer e cumprir a missão de Deus. As pessoas pensam que servir a Deus é só sombra e água fresca. Servir a Deus vai custar. Custou no meu corpo. Custou na minha vida. Eu não tenho como dizer que ministério não tem custo. Ministério tem custo sim. Mas vamos ver a vida de um dos homens que mais impactou na sua geração e que respeitamos a Paulo como um apóstolo que cumpriu o seu chamado, que correu a carreira, que cumpriu com excelência o desígnio de Deus. Olha o que está escrito, 2 Coríntios 11, verso 22 em diante. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais. Olha só. O apóstolo Paulo estava dizendo, trabalhei muito mais. Dentro do reino vai ter uns que vão trabalhar mais. Dentro do reino tem uns que vão trabalhar mais. E diz aqui, fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como um náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Não é só eu que enfrento o falso irmão dentro da igreja. Não é só eu que enfrento gente traíra. O apóstolo Paulo enfrentou falsos irmãos. Como que ministério não tem custo? Ministério tem custo. Nós floreamos algumas coisas. E diz aqui, trabalhei arduamente. O que o apóstolo Paulo disse aqui? Trabalhei arduamente. E tem gente que pensa que para servir a Deus não tem que trabalhar arduamente. Trabalhei arduamente. Irmãos, que evangelho nós estamos vivendo? O evangelho light? O evangelho legalzinho? Será que estamos nos dedicando arduamente para ver o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, frutificando, dando seus frutos, abençoando a vida de pessoas? Será que estamos trabalhando arduamente?
Não, mas é que eu tenho meu trabalho, eu tenho meus negócios, eu tenho que dar atenção, sabe como é que é? Paulo também. E ele não vivia só da igreja. Quando ele não recebia oferta da igreja, ele pegava e construía tenda para poder sobreviver. Então, esse trabalho não é só para pastores que estão no integral, esse trabalho é para todo o corpo de Cristo. Trabalhar arduamente pelo reino. Aí você diz assim, olha, na verdade, às vezes nem uma vez por semana está dando para mim. É que você não entendeu ainda que o ministério tem custo. Você não entendeu que você tem um ministério. Você não entendeu ainda que Deus te entregou algo. Você não entendeu ainda o tamanho da responsabilidade que o céu conferiu a você. O céu conferiu a mim. E diz aqui, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Então não é só eu que me preocupo? Então não é só eu que estou na pressão? O apóstolo Paulo disse aqui, eu me preocupo com as igrejas. Eu me preocupo com o reino. Ei, se você não se preocupa com o reino, se você não se preocupa com a igreja, você não está vivendo o teu chamado ainda. Você tem que começar a colocar o teu coração na ponta da chuteira. Nós temos que nos preocupar com o reino. Nós temos que começar a pensar coletivamente. Há um corpo, há um reino, há um povo para ser ganho nessa cidade. Há um evangelho para ser pregado. Há uma estrutura que é necessária. E nós todos temos essa oportunidade de servir o Senhor. E diz aqui, quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem induzido a pecado, que eu não me queime por dentro também? Sabe, ele disse muitas coisas, mas ele falou aqui, eu trabalho mais abundantemente. O apostolado, o chamado, não é preguiça. O ministério não é distração. O ministério é trabalho. Então, se você não está trabalhando arduamente, você não está cumprindo o seu chamado, irmão. O caminho do ministério também atravessa o deserto. O caminho do ministério, às vezes, o deserto é longo. E você precisa começar e terminar com o mesmo espírito com que começou. Você precisa terminar assim. Perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. O ministério está exposto a isso. Não está falando que o ministério seria um mar de rosas. Não está falando que todo mundo nos elogiaria. Eu aprendi que nós não podemos viver nem sobre os elogios e nem sobre as críticas. Nós devemos viver sobre Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque no reino de Deus, você não vai conseguir agradar todo mundo. No reino de Deus, você não vai conseguir, 100% que todo mundo goste de você. Você não vai conseguir, eu sou o tipo de pessoa que sou neutro em muitos assuntos. Mesmo assim batem em mim. Agora, vou deixar de cumprir o meu chamado para estar dando ouvido aos críticos? Não, eles estão, por aí, e eles sempre estarão. Que Deus proteja você e a mim, porque é muito chocante acreditar em alguém que de repente está com você no seu lado e daqui a pouco vira as costas para você. Paulo reafirma com base na origem, e o que ele reafirma no verso 9, 16 e 24,
pois o evangelho me foi pregado. Não tenho do que me gloriar, porque me foi imposto. Então, sabe o que ele está dizendo? Eu fui chamado para isso. Eu não tive como correr disso. Quando você tem um chamado, não tem como você correr. Gostaria, sabe, de viver uma vida normal como meus vizinhos. De terminar às 6 horas da tarde e ir para casa. Não ter mais nada para fazer, acordar às 7 da manhã para começar a trabalharia 8, 9 horas e ir para casa. Mas essa não é a minha vida. Eu já entendi que essa não é a minha vida. Eu fui chamado para um propósito maior. Então não adianta eu virar as costas para o reino, não adianta eu virar as costas para o projeto, não adianta eu virar as costas para a igreja. Eu tenho que, sabe, eu tenho que me molhar completamente. Eu estou na chuva. Não tem como ser cristão meia boca. Então, você que está sendo chamado aqui hoje, você não está sendo chamado pela igreja, ou pelo pastor. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Uma missão nos foi atribuída. Uma necessidade nos foi imposta. Ai de nós se não proclamarmos o evangelho. Portanto, se eu fizer de bom grado, eu serei recompensado. Eu vou repetir isso. Se eu fizer de bom grado, eu serei recompensado. Mas se eu fizer contra a minha vontade, a tarefa que me foi confiada, eu não estarei honrando. Quando você se depara com pessoas que se fazem passar por ministros de Cristo, mas são movidos por interesses próprios, você entende que ali Deus está fazendo uma separação. Você se separa de seguir o que é errado ou de fazer o que é certo. No ministério que eu conheço, os ministros trabalham. Então qual é a minha recompensa? Que pregando o evangelho, eu possa pregar livremente o evangelho de Cristo. Eu não prego por dinheiro. Se houver recompensa, que não seja o elogio de um, ou a honra do outro, ou a lembrança de outro, mas seja de Deus. Se alguém sofre com Cristo, será glorificado com Ele. O chamado para o ministério traz sofrimento. Existe um custo, irmãos. E se você não entender esse custo, você não está pronto para cumprir esse chamado. Mas se você quer viver a gloriosa riqueza de Cristo Jesus, você precisa aceitar que é necessário você deixar de dar ouvidos para algumas coisas e manter-se focado no propósito e na missão que Deus te deu. Obrigado, pastor. Foi por isso que Jesus adoeceu, para que eu e você pudéssemos ser curados. Foi por isso que Jesus se tornou desfigurado, para que você e eu pudéssemos ser aperfeiçoados. Ele se tornou feio, para que você e eu pudéssemos nos tornar belos. Você quer entrar para o ministério? Então este é o caminho. Não tem como produzir frutos sem desertos, sem provações, sem desafios, sem comprar broncas, sem falsos irmãos. Esse é o custo do ministério. E a minha pergunta é: ainda quer ministério? Se a palavra que eu ensino não puder transformar a minha vida, então eu estou vivendo em hipocrisia. Meu compromisso não é com homens, não é com essa entidade, mas é com aquele que me chamou.
e me incluiu. Eu tenho um chamado divino, minha esposa tem um chamado divino, e nós temos que fechar os dentes e segurar aquilo que Deus nos mandou fazer. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem um chamado, mas não queira viver esse chamado sem entender o custo dele. Há um custo. Agora, quer saber a boa notícia? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Vale a pena. Aqui nessa vida, você verá a boa mão de Deus sobre a tua vida. E quando eu e você nos encontrarmos com Ele na glória, a Bíblia diz que não serão anjos que estarão do lado do nosso Senhor. Será nós que cumprirmos o seu chamado aqui nessa terra. Deixa arder dentro de você esse chamado de Deus. Deixa arder dentro do teu coração. Sabe, Deus está fazendo uma convocatória hoje para você. E a convocatória é: entregue-se ao propósito. Segure o custo, porque Deus é bom. Amém? Fica de pé junto comigo. Aleluia. Há um custo. Há um custo. Mas vale a pena. É por isso que a pergunta que nós temos que nos fazer é: Deus me chamou? Deus me chamou? Porque se Deus te chamou, querido, você pode dizer um sim ou pode dizer um não para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito mesmo. Abre a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 30, verso 21. A palavra que eu quero trazer hoje para você é acessando a voz de Deus. Deus ministrou muitas coisas na minha vida essa semana. E uma das coisas que Deus falou comigo, que toda vez que eu ouvia Deus, deu certo. Nós não podemos cometer o erro, sabe, de ouvir mais a voz dos homens do que a voz do Senhor na nossa vida. Porque às vezes nós ouvimos muito a voz dos homens e deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas é a voz de Deus que faz as coisas darem certo. Essa escola de profetas aqui começou lá no Rio Grande do Sul, na cidade que Deus me levantou, Santa Maria. E desde então, ela tem sido um evento profético extraordinário. Ainda hoje, eu recebi um testemunho de uma escola de profetas, de uma mulher que esteve numa escola e que dali em diante a vida dela foi transformada. Porque, queridos, não se trata de mais um evento. Evento por evento tem muitos para se escolher. Se trata de uma instrução de Deus, e por trás dessa instrução existe um mistério de Deus. Por trás da instrução existe um mistério de Deus. Então tem coisas que as pessoas não experimentam porque elas não têm a experiência que nós temos. Esses dias, uma mulher que nos acompanha, uma irmã querida, piedosa, estava preocupada conosco, e ela entrou em contato com a minha esposa e ela disse assim: eu não entendo por que o profeta foi para o sul, se Deus trouxe ele para São Paulo. E depois ele foi para o sul e ficou um mês lá e voltou para São Paulo. Ela pode não entender, mas eu entendo.
E Deus faz algumas coisas conosco que são loucas aos olhos dos homens. O que eu não conto muito para as pessoas, mas que eu posso contar aqui na Escola de Profetas, é que quando eu cheguei em Santa Maria, e para você ver como eu acredito na voz de Deus, eu sou intenso naquilo que Deus fala, na direção de Deus. Eu fui 1 mês antes a Santa Maria e comprei uma casa para me morar o resto da vida. É verdade. Está aqui a minha esposa que não me deixa mentir. Comprei uma casa do jeito que eu queria. Daí nós nos mudamos e eu pensando, agora só vou a São Paulo quando eu tiver meus compromissos. Aí na primeira semana que eu estava lá, feliz, bem instalado, tudo certo. Aí orando de manhã, porque eu acordo de manhã cedo, eu tenho o meu costume de orar, sabe? Depois da minha oração das 6, eu tiro um tempo de oração. E eu comecei a orar ali naquela casa, sabe? Eu gosto de orar caminhando. Então eu escolhi uma casa que tinha sala, cozinha, tudo junto, que daí eu consigo caminhar dentro. Eu comecei a caminhar para lá e para cá, e o Espírito Santo disse assim para mim, você sabe por que eu trouxe você para cá? Daí Deus começou a enumerar algumas coisas, mas Ele me disse uma coisa, que aquilo ali foi como se entrasse dentro do meu coração e arrancasse com raiz algo. O Senhor me disse assim, eu vim tirar as últimas raízes que você tinha aqui desse lugar. Porque eu quero que você continue. Eu quero que você vá para frente. Daí Deus me disse, eu precisava trazer você aqui. Para tirar as raízes que haviam ainda dentro de você. E Deus falou outras coisas comigo. Eu entendo que Deus fez isso com Abraão. Deus fez isso com Elias. E Deus faz isso com aquele que quer viver o extraordinário. Porque qualquer ministério, qualquer propósito, o apóstolo estava falando aqui sobre propósito. Não tem plenitude de propósito sem revelação. Você pode entrar no seu propósito, mas você só consegue viver a plenitude dentro do seu propósito, ou seja, tudo que Deus tem, tudo que Ele preparou, tudo que Ele tem reservado, todo o desenho dele, você só consegue com revelação. Senão você entende apenas uma parte. Você sempre vai ficar buscando algo a mais. E muitos, mesmo conhecendo o seu propósito, eles não destravam. E não destravam porque falta para eles a revelação. E a revelação está na voz de Deus. Agora, uma coisa que você tem que compreender sobre isso é que tem revelações que você só vai receber quando você se movimenta por uma instrução. Os discípulos só receberam o batismo no Espírito Santo depois eles terem seguido a instrução de Jesus, esperem em Jerusalém. Se eles não tivessem ido àquele lugar e permanecido naquele lugar, eles não receberiam a promessa. Toda vez que eu chego num lugar diferente, Deus fala algo comigo. Toda vez que eu chego num lugar diferente, eu cheguei em Santa Maria, Deus falou algo comigo. E quando eu retornei a São Paulo, Deus falou comigo em São Paulo também. E a coisa mais incrível, que uma mudança geográfica, ela abre revelações. Ela abre entendimento. Ela te dá uma expansão, um discernimento diferente. Eu quero ler com você esse texto. Se houve um momento que precisamos ouvir a voz de Deus,
É hoje. Não é amanhã. É hoje. É hoje. Todo o tempo que você tem aqui nessa terra, você precisa buscar uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus faz as coisas darem certo. Uma palavra de Deus mexe com tudo. Uma palavra de Deus. Precisamos da voz de Deus para nos guiar. Para onde ir, para onde não ir. Para fazer, para não fazer. Para comprar, para não comprar. Entende? Você consegue entender isso? Vamos ler o texto. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. O que a Bíblia está dizendo aqui nesse texto é que nós podemos contar com a direção de Deus todos os dias da nossa vida. É isso que está dizendo aqui. Quero chamar minha esposa aqui. Vem aqui para mim, rapidamente, faz favor. Quero mostrar para você uma coisa. Fica aqui na minha frente. De frente para o povo. A voz de Deus, de acordo com esse versículo, diz aqui: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Isso significa o seguinte: toda mudança, se ela quiser ir para a direita, Deus vai confirmar se aquele é o caminho para ela. Se ela quiser ir para a esquerda, Deus vai confirmar se aquele é o caminho para ela. É isso que está dizendo o texto. Quer para a direita, quer para a esquerda, ela vai ouvir uma voz. Muitos não ouvem essa voz. Obrigado. Você entende? É por isso que em toda mudança, em todo plano, em todo pensamento que você tiver na sua vida, você tem que procurar ouvir a Deus. O que Deus está dizendo, essa voz é promessa de Deus para nós. É promessa de Deus. Então eu sei quando algo não é para mim. Você sabe, muitas vezes as pessoas, elas pensam da seguinte maneira: que você tem que estar estático em tudo na vida. Então, chegou num trabalho, melhora de vida, e vai melhorando de vida, e vai melhorando de vida, ali naquele trabalho, ali naquele lugar. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, à medida que você vai caminhando, você tem que ouvir se esse é o caminho. Se esse é o caminho. Então, se eu tiver que mudar 300 vezes, eu vou mudar 300 vezes. Porque eu quero ouvir o que Deus tem para a minha vida. E um detalhe, o que Deus tem para mim, não importa se as pessoas vão entender ou não. Isso não importa. Isso não importa se as pessoas vão gostar ou não. Não importa se as pessoas vão achar aquilo bonito ou não. Porque o que importa para mim é se eu ouvir essa voz: este é o caminho, siga-o. Tudo que você está vivendo, observe se Deus está falando com você, esse é o caminho. Quando Deus abriu a porta para mim, da televisão, eu fui buscar uma palavra de Deus, para ver se aquele era o caminho. E o Senhor me disse: lembra quando você tinha 15 anos de idade? E que eu falei que você estaria na televisão.
Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para mim, esse é o caminho, siga. Já fazem mais de 2 anos que eu estou na televisão. Grande parte das igrejas no Brasil não tem programa de televisão. Eu não sei se hoje tem mais de 10 pastores no Brasil que tem programa em rede nacional de televisão, em rede nacional e que seja uma rede relevante. Eu não sei se tem 10. Por quê? Porque é desafiador. Só que eu ouvi Deus falar, este é o caminho, siga-o. E quando você ouve Deus falar, dentro dessa palavra, este é o caminho, siga-o, tem a provisão, tem a intervenção, tem o milagre. Tem tudo que eu preciso ali. Nessa palavra, este é o caminho, siga-o. Então veja, nós precisamos seguir a instrução de Deus, porque é essa que verdadeiramente vai trazer o que nós precisamos para aquela jornada, para aquele caminho. E em João capítulo 10, verso 27, abra lá comigo, João 10, 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouvem a minha voz. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, se você é a ovelha dele, você tem que ouvir a voz dele. Então aquilo que muitos cristãos dizem assim, eu não consigo ouvir a Deus. Mas ela está aí, está disponível para você. É que você anda muito desatento. Você tem que ouvir Deus mais nos seus pensamentos, no seu espírito. Você tem que ouvir mais através das circunstâncias, dos sinais. Eu acredito que temos acesso à voz de Deus porque somos ovelha. Somos ovelha dele. Ele é o nosso pastor. Então é ele que tem que me guiar a pastos verdejantes. O que são pastos verdejantes? Pastos verdejantes é prosperidade, é milagre, é sobrenatural, é promessa, é uma vida abundante, é crescimento, é aceleração, é coisas maiores. Esses pastos verdejantes, eles estão disponíveis para aqueles que ouvem a voz. Você tem que fazer disso a missão da sua vida. Entender como que Deus fala contigo. Você precisa orar e dizer, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Porque as pessoas quando pensam em ouvir a voz de Deus, elas pensam, se eu receber uma palavra de Deus, minhas finanças vão mudar? Também. Minha família vai mudar? Também. Deus vai me abrir uma porta? Também. Mas sabe o que vai acontecer além de todas as coisas que você pode imaginar, que você pode conceber na sua mente limitada, pequena? Deus vai levar você a coisas que só tem nele. Deus vai levar você a coisas que só tem nele. Que não tem em outro lugar. Que não vem por esforço humano. Não vem com chavos. Não vem com influência, não vem com amizade. Que o dinheiro não pode comprar. Eu entrei em lugares que não adianta você ter dinheiro para estar lá. Mas a voz foi que me abriu as oportunidades. É isso que você tem que entender.
que a voz vai conduzir você a pastos verdejantes. É por isso que nós temos que ter temor de duas coisas na nossa vida. Primeiro, de estar ouvindo a Deus e de não sair de um lugar sem a direção de Deus. Nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo, pela voz de Deus. Se você é ovelha dele, você tem que ser conduzido por ele. Acredito que os melhores resultados na vida de um homem serão os resultados de ser guiado pelo Espírito de Deus. Você não pode esperar melhores resultados do que aqueles que vêm de ouvir a Deus. Você vai caminhar por um caminho sem concorrência. Você vai caminhar por um caminho onde ninguém pode parar você. Só Deus pode parar você. Você vai andar por um caminho tão guardado por Deus, que não importa, sabe, o tanto de coisa negativa que lance contra você, a maldade que prepararem contra você, nada irá lhe parar, porque uma palavra de Deus, ela abre caminhos. As bênçãos do Salmos 23 é para quem ouve. As bênçãos do Salmos 23 é para quem ouve. Poucas pessoas estão abertas a serem lideradas pelo Senhor. Elas querem ser guiadas pelas suas ambições, pelos seus desejos. Mas eu tenho para mim, e agora quero fazer disso uma coluna na minha vida, que o melhor lugar para eu estar não é um lugar onde eu mais gosto de estar. O melhor lugar para eu estar é onde Deus me disse para estar. Porque naquele lugar eu vou verdadeiramente viver. Naquele lugar eu vou ser frutífero. Aleluia. O Salmos 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na lei na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz prosperará. Quando você está patriado em um lugar que se chama o centro da vontade de Deus, é obrigatório você florescer e prosperar naquele lugar e ser abençoado. Você sabe por que às vezes algumas bênçãos param na nossa vida? Porque a gente fica lutando com Deus. Nessa luta você já perdeu. Não existe, sabe, nem 0,1% de você ganhar. Jacó tentou lutar contra um anjo e acabou manco. Isso é a prova de que toda vez que você tenta lutar contra Deus, você vai sair lesado. Você vai ter um prejuízo. Então não lute contra as direções de Deus na sua vida. Você vai travar. Jacó teve que ficar vários anos sendo defraudado por Labão, para ele entender que não se pode lutar contra Deus. Não pode se lutar contra o destino que Deus tem, contra o propósito que Deus tem. Então, coisas param na nossa vida quando a gente luta contra a palavra de Deus, contra a direção do Espírito Santo, contra a voz de Deus. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste
a oeste e profetizamos que nada impedirá as bênçãos de Deus de chegarem na tua vida. Senhor, nós colocamos o nosso caminho nas tuas mãos e pedimos, dirija os nossos passos, conduza-nos, Pai, segundo o teu propósito e segundo a tua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada de Satanás e de tudo aquilo que pode vir contra nós. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção no nome de Jesus e consagramos a ti, Pai, cada carta para Deus em o nome de Jesus e pedimos, Senhor, que essas orações específicas, que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa derramar favor, que o Senhor possa abençoar abundantemente cada pessoa que está pedindo. Eu oro por provisão, oro por milagre, por intervenção, por cura, por libertação, por direcionamento, por estratégias divinas no nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está numa situação difícil, que não sabe como que vai sair, como que vai vencer, eu coloco diante de Ti para que o Senhor mostre para essa pessoa uma saída, mostre a luz para ela. No nome de Jesus, Pai, eu oro também para que todo jugo espiritual seja quebrado. Toda pessoa que está cansada, fadigada, toda pessoa que tem lutado incessantemente, eu apresento a vida dela, apresento sua família diante de Ti e eu peço as Tuas bênçãos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. No final, nós fazemos a segunda oração em favor dos nossos pedidos de oração específico. Você já fez aí a sua carta para Deus? Se você quiser baixar diretamente do nosso site, é gratuito, você pode baixar. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e faz a sua carta para Deus. Só não esqueça de fazer uma oração específica. Se você está orando para casar com alguém, peça a Deus, Senhor, eu quero casar. Um homem alto, um homem baixo, um homem da minha altura. Eu quero casar com uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tenha valores cristãos, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. Você tem que especificar os seus pedidos, entende? Então faça uma oração específica, lembrando que eu recebi uma direção de Deus para fazer esse propósito e Deus me disse, ensine meus filhos a fazerem orações específicas. Você faz parte do povo de Deus. Deus quer que você aprenda a fazer orações específicas. Amém? Então, coloque diante de Deus. Está sendo uma grande bênção esse propósito. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, já deixa a tua curtida aqui. E se você puder compartilhar com o máximo de pessoas que puder, faça isso. Não se detenha em compartilhar. Amém? Porque tem alguém próximo de você. Deus te colocou aqui por um propósito. E tem alguém próximo de você que está precisando dessa oração. Então mande para essa pessoa. Pode ser um amigo, pode ser patrão, pode ser um colaborador. Enfim, mande para alguém essa oração que Deus tocar no seu coração. Amém? Eu quero trazer uma palavra profética para você hoje. 4 atitudes que podem movimentar as coisas na sua vida. Eu creio que atitudes de fé, atitudes proféticas podem movimentar e muito a nossa vida. Tem coisas que estão travadas porque não estamos colocando todos os ingredientes ali. Então tem milagres que só serão liberados com os ingredientes certos. Então, essas 4 atitudes eu creio que podem movimentar as coisas. E a primeira atitude é seja rico em generosidade. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, além disso, irmãos, queremos que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que em meio à grande prova de tribulação, a abundância da sua alegria e a sua profunda pobreza transbordaram em riquezas da sua generosidade. A chave não é o que você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Essa é a chave. Porque há pessoas que querem tudo de graça. Elas querem receber. Então são bons recebedores, mas são péssimos doadores. Ou seja, a pessoa quer receber toda ajuda, ela quer dinheiro, ela quer oportunidade,
Ela quer e quer e quer e quer, e ela quer muitas coisas, mas ela não ajuda ninguém. Ela não serve ninguém. Se nós queremos que Deus movimente as coisas na nossa vida, precisamos aprender a praticar a liberalidade, a generosidade. Nós podemos praticar a generosidade com alguém próximo de nós, que está precisando de uma ajuda. Às vezes a pessoa não está precisando de uma ajuda financeira, mas ela está precisando de uma dica, ela está precisando de uma instrução, ela está precisando de algo que você tem, que você carrega. E eu já me sentei com muitas pessoas. Não é todo mundo que entrega o ouro. Não é todo mundo que senta numa mesa disposto a compartilhar, a contribuir para que outros sejam ajudados. A generosidade precisa ser praticada. Nós precisamos ser generosos dentro da nossa casa. Tem gente que, infelizmente, é como se fosse uma pessoa, sabe, pandura dentro de casa. A pessoa junta dinheiro, mas ela raciona tudo dentro de casa. Eu creio que a generosidade tem que estar dentro da nossa casa. Eu creio em mesa farta. Eu creio que o básico tem que ser suprido. Eu creio que tem que haver investimento dentro de casa, na família, nos filhos, no casamento. É nisso que eu creio. A generosidade movimenta as coisas da nossa vida. Você tem que ser generoso no reino de Deus. Contribua com causas justas. Ajude na igreja que Deus colocou você. Seja um semeador, sabe? Deus tem me mostrado que o caminho que nós precisamos ter na vida é não querer só as coisas, mas aprender a ter um coração generoso. Na última escola de profetas que nós tivemos, nós pedimos à igreja 2 dias para fazer o nosso evento. E quando terminou a escola, eu peguei uma oferta e semeei na igreja, porque o que eu iria pagar de aluguel para um hotel, quando eu faço as minhas escolas no hotel, quando eu viajo, eu posso semear aquele valor que eu iria pagar no hotel, eu vou dar agora para a obra de Deus, para a igreja. Por quê? Porque é assim que eu entendo. Davi disse, eu não posso dar a Deus o que não me custa coisa alguma. Eu não posso dar a Deus o que não me custa coisa alguma. Ou seja, eu usei a estrutura da igreja para fazer a escola e não vou abençoar com nada? Eu não vou ajudar com nada? Não. O que eu iria pagar no hotel, agora eu semeio na obra. Eu aprendi a ser generoso, aprendi a abençoar a vida das pessoas. Eu aprendi a abençoar o reino. Então, eu creio que isso movimenta as coisas na nossa vida. E você que é empreendedor, isso pode movimentar sim a tua vida, ser generoso, ajudar. Até um colaborador teu que está passando por uma situação difícil, vai lá e ajuda, dá uma cesta básica. Ajuda essa pessoa como você pode, de acordo com a disponibilidade que você tem. E você, que não é empreendedor, que tem a sua carteira assinada, você também pode ajudar alguém. Você pode ser generoso com alguém da tua família que tu sabe que está passando por um momento difícil. Às vezes você não tem dinheiro para dar para aquela pessoa, mas você pode indicar ela. Ou você pode dar uma ideia para ela. Enfim, nós precisamos praticar a generosidade. Não basta ter, tem que saber o que se faz com aquilo que tem. Nós não podemos deixar de ser generosos. Sabe, antigamente, quando você ia visitar uma casa, uma pessoa, você não saía de lá sem uma alface na mão, sem um saco de laranja. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a ser gratas pela visita que receberam. Então eu creio nisso. Se a pessoa vem na nossa casa, dá um cafezinho, pede para alguém lá comprar um pão, senta com essa pessoa, seja generosa com essa visita que veio lhe visitar, que agora está na sua casa. A generosidade, ela movimenta as coisas da nossa vida. A segunda coisa que movimenta muitas coisas da nossa vida, está lá em Mateus capítulo 4, verso 1 e 2.
Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tempo de oração e jejum. Você sabe a importância disso? De orar, de jejuar, de passar tempo com Deus? Isso movimenta as coisas na sua vida. As 2 últimas semanas eu senti muito forte no meu coração que eu tinha que orar mais, que eu tinha que jejuar mais, que eu precisava plantar essas sementes na minha vida, porque a oração, sabe, ela não é só um ato de adoração a Deus, ela é uma semente que você está plantando na sua vida. O jejum é uma semente que você está plantando na sua vida. Então, a gente se acomoda com muita facilidade e daqui a pouco se acostuma só a comer e não reserva nenhum tempo de consagração para jejuar, para orar, para, sabe, de alguma maneira você se render a Deus mais, se entregar mais a Deus. Nós ficamos muito preguiçosos. Essa é a verdade. E acabamos deixando esses princípios espirituais de orar mais, de jejuar mais, de se consagrar mais a Deus, de passar mais tempo com Deus, se é isso que vai movimentar a nossa vida. Então eu quero lhe dar um conselho aqui muito prático. Eu quero lhe dar um conselho muito prático e muito poderoso. O meu conselho para você é: entregue-se mais a Deus em jejum, entregue-se mais a Deus em oração, para que as respostas que você precisa, elas cheguem a você. Oração é uma semente, jejum é uma semente. As duas juntos geram milagres na nossa vida. A terceira coisa que movimenta as coisas na nossa vida é estar num ambiente poderoso, estar num ambiente profético. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e essa pessoa disse para mim: tem uma grande diferença de alguns lugares que a gente vai e às vezes tem uma boa palavra, mas é zero o poder do Espírito. E às vezes você vai em um outro lugar e não tem muito palavra, mas você sente o poder do Espírito. E daí ele disse: qual é o lugar certo? Aí eu disse para ele: o lugar que tem as duas coisas. O lugar que tem a palavra em abundância e o lugar que tem a presença do Espírito Santo. Porque às vezes, sabe, existe uma abundância de palavra, mas é puro conhecimento, não tem revelação. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos ter as duas coisas. Nós precisamos de um lugar que tenha a palavra, que se pregue a palavra de Deus, se pregue na essência, sabe? Não é ali uma motivação, é palavra de Deus, é pão de Deus, é palavra viva do céu, em um lugar onde seja cheio da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que aonde há o Espírito, aí há liberdade. Você tem que encontrar esse lugar. Aí você diz: puxa, mas está difícil hoje em dia. Mas tem. Peça a Deus para lhe dirigir e o Senhor vai lhe dirigir. E um outro detalhe, esteja em lugares, sabe, onde há um mover de Deus, um mover sobrenatural. Não estou falando de grito, não estou falando de barulho, não, estou falando de um lugar que tenha, sabe, uma paixão por Jesus. Um lugar que tenha fogo de Deus, um lugar onde os dons espirituais se manifestam, um lugar onde a palavra é rica, a revelação de Deus na palavra, a transformação se sente no ambiente que é um ambiente profético, é um ambiente propício para uma restauração, para uma libertação, para uma mudança de vida. Você tem que estar nesses ambientes proféticos. E a quarta coisa, conecte-se com pessoas sábias e proféticas. A Bíblia diz que quem anda com sábio é sábio. Você tem andado com tolos ou com sábios? Tem gente que não quer, sabe, estar perto de alguém que é sábio, não quer estar perto de uma pessoa que tem algo de Deus na vida dela e que só o fato de você estar na presença daquela pessoa, você vai crescer.
você vai conhecer mais, você vai ter estratégias, você vai ter direções só de caminhar com aquela pessoa. Eu creio que as coisas movimentam na nossa vida quando nós conhecemos algumas pessoas. Então, peça a Deus para Deus lhe levar a estar perto de pessoas que são sábias, de pessoas que são proféticas, de pessoas que andam no poder de Deus, de pessoas que têm um caráter, que têm uma vida com Deus. Porque eu creio que andar com alguém é analisar também a vida dessa pessoa. Não é só ter aquilo que ela fala, mas ter aquilo que ela vive. Então, eu creio que não tem um preço, sabe? Não tem como a gente colocar um preço de andar com algumas pessoas, porque aquilo tem valor. Não tem um preço, tem um valor, ou seja, é algo muito especial. Você andar com gente que está num outro nível que você andar com pessoas que possam ajudar você a clarear o seu pensamento, a discernir as coisas de uma maneira diferente, você vai crescer. Amém? Eu creio nisso e lhe aconselho, se você quer movimentar as coisas na sua vida, se conecte-se com pessoas sábias e pessoas proféticas. O que é uma pessoa profética? É uma pessoa que acredita que Deus fala, é uma pessoa que tem temor de Deus, é uma pessoa que respeita os sinais de Deus, as direções de Deus, é uma pessoa de oração. Porque o profético e a oração, eles estão tão alinhados, eles estão tão entranhados que não tem como separar uma pessoa profética de um intercessor. Eu acredito que o intercessor, ele é profético. Amém? Então, esteja conectado com pessoas de intercessão, pessoas de oração, esteja conectado com gente que pode fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu fui convidado para almoçar certa feita na casa de uma pessoa e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, havia 13 intercessores naquele almoço. E essa pessoa me apresentou os intercessores e essa pessoa disse, eu pedi para esses 13 intercessores estarem aqui justamente para essa conversa que a gente precisa ter, que eu quero conversar com você. Ou seja, a pessoa trouxe 3 pessoas só para interceder por uma conversa. E eu achei isso maravilhoso, porque às vezes, sabe, a gente não entende a dimensão da intercessão, mas levar pessoas para orarem na nossa casa, levar pessoas para orarem na nossa empresa, levar pessoas, sabe, para orarem pelos nossos projetos, eu creio que isso é chave para liberar grandes bênçãos na nossa vida. Por isso eu quero deixar esse conselho para você. Una-se a sábios, a proféticos, a intercessores. Amém? E um detalhe, não é qualquer pessoa, viu? Seja muito chato na associação. Porque não basta, como eu disse, alguém que entrega algo, mas alguém que vive aquilo. Então, procure discernir se a pessoa vive aquilo, porque gente do oba-oba sempre vai ter. Gente do oba-oba, gente, sabe, do barulho sempre vai ter. Mas pessoas que têm uma vida profunda em Deus são poucas. E é essas que você tem que encontrar. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e quero também lhe convidar a conhecer os meus livros. Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 1. São devocionais com palavras proféticas, uma palavra para cada dia do ano. Inclusive você pode ler mais de um, porque nossos devocionais são atemporais. Esse aqui eu acabei de lançar, já tem gente que leu todo já. Então, são devocionais, uma palavra para cada dia, são 365 palavras, 365 orações, 365 conselhos, é muita coisa boa aqui. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia Quindo Global, você não sabe o que está perdendo. Eu estou entrando ao vivo segunda, terça, quarta e quinta. É claro que não é sempre que eu vou conseguir ter essa rotina, porque às vezes eu tenho eventos, tenho viagem, né? Mas essa semana eu entrei segunda, terça, quarta e quinta ao vivo na academia. Nos 2 primeiros dias, segunda e terça, eu entrei
ensinando e, claro, no final eu dei direções. Mas na quarta eu dei direções e hoje também eu entrei ao vivo na academia aqui no Global só para dar conselho, só para dar direção para as pessoas. Foi algo incrível e eu quero convidar você a caminhar com a gente. Tá? Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. E domingo agora nós vamos ter um grande culto às 9 da manhã e às 18h30. Eu vou estar ministrando no culto das 9 da manhã, certo? E vai ser uma benção. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Essa tem sido a minha entrega todo domingo, estando em São Paulo, estando no Sul, estando em qualquer lugar. Eu tenho domingo ministrado e tem sido uma grande bênção, porque hoje temos pessoas que nos acompanham do Brasil, do exterior, enfim, em muitos lugares, e tem sido uma grande bênção. Amém? Salmos 91, quero declarar agora sobre você, e enquanto eu declaro, eu quero pedir para você compartilhar aí com o maior número de pessoas que você puder. Você que está aqui pela primeira vez, faz a tua carta para Deus, tá? É gratuito para você baixar lá no meu site. E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faça a sua carta para Deus. Especifique seu pedido, sabe? Peça a Deus para Deus ele direcionar você, peça para Deus lhe guiar até na sua escrita, na sua oração. E toda oração tem resposta. Amém? É nisso que nós estamos crendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, apresentar tua vida e tua casa diante de Deus. Senhor, Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa carta. Eu apresento, Senhor, esta carta representando todas as cartas que foram feitas para Deus. Todas as pessoas que fizeram orações específicas pedindo pela sua casa, pela sua família, pedindo pelo seu trabalho, pedindo a justiça de Deus, pedindo a cura, pedindo o milagre, pedindo a intervenção. E nós colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos. Senhor, as orações específicas que estão sendo feitas aqui. Libera o Teu poder agora. Abre portas, abre os céus, traz favor sobre a vida de todos os homens, mulheres, jovens e crianças que estão orando junto comigo agora e toque-os com Teu poder doce e amado Espírito Santo. Quebra, Senhor, completamente o jugo espiritual, as amarras na vida dessa pessoa, que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão de Deus seja sobre ela agora. Toque-a com Teu poder, toque-a com Teu favor, Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor desfaça completamente o laço de Satanás. A obra do mal seja cancelada e desfeita. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, quebra os laços, os grilhões do inimigo e traga avanço para essa pessoa, movimenta aquilo que está
parado, eu quero liberar uma palavra profética, tudo que estiver parado, que se coloque em marcha, que se coloque em movimento, que essa pessoa, meu Deus, que tem chorado, essa pessoa que tem estado travada por situações que aconteceram na vida dela, Senhor, eu oro pela cura total dela agora, no nome de Jesus, e oro para que haja um romper na vida dessa mulher, na vida desse homem, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, libera a tua paz sobre essa casa, libera a tua paz sobre a vida deste homem, traz as provisões especiais que essa pessoa está pedindo a Ti, e nós colocamos diante de Ti a vida de todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Oramos por cura total, por milagre, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, que a bondade e a misericórdia do Senhor sequem todos os dias da nossa vida, para que habitemos na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Te aguardo amanhã às 6 horas da manhã e não esqueça de compartilhar essa oração. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Você viu? Deus sempre fala conosco aqui. Amém? Você é nosso convidado para estar com a gente. Que Deus te abençoe e até mais. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, e estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora em favor dessa pessoa que tem sido, Senhor, muitas vezes atacada por maus pensamentos, por pensamentos intrusivos. Eu apresento ela diante de Ti e eu te peço, cobre ela com o Teu precioso sangue. Nós quebramos agora todo tipo de influência do mal contra a vida dessa pessoa, toda seta mandada, todo tipo de invocação maligna contra ela, contra a sua casa, contra a sua família, toda obra das trevas, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que é contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que ela não sabe o que é, mas nós sabemos que é o espiritual ao redor dela. Declaramos que o mal não tem poder sobre a vida dela. Nós lançamos esse Salmo 138 sobre a vida dela. O Senhor é socorro na angústia. O Senhor socorre o aflito. Por isso, Pai, nós declaramos que nenhum mau pensamento, nenhuma perturbação, nenhuma opressão tem poder sobre a vida dessa pessoa. Guarda a vida dela, guarda a sua casa, guarda seus filhos, guarda tudo que estiver ligado a ela, que todo mau pensamento, que todo pensamento negativo, todo pensamento ruim seja desfeito agora. Nós queremos ocupar a nossa mente do que está escrito na Tua Palavra, que Deus nos ama, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que tudo posso naquele que me fortalece. O medo não tem poder sobre a vida dessa pessoa. A influência do mal não tem poder sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eu oro, Senhor, para que o Senhor cubra eles com o Teu precioso sangue. Cubra essa família com o Teu precioso sangue. Abre céus de favor, Pai. Eu quero quebrar completamente todo tipo de sentença do inimigo, tudo aquilo que foi falado contra, tudo aquilo que foi falado de forma negativa. Eu declaro que o negativo não tem poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo a toda ação maligna, retire-se agora dos pensamentos, retire-se agora do ambiente dessa pessoa, que esse lugar seja tocado pela presença de Deus, que a luz de Jesus Cristo,
A luz de Jesus Cristo comece a alumiar o caminho deste homem, a luz de Jesus Cristo comece a alumiar o caminho dessa mulher. Eu declaro que o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor intervém, e não há impossíveis para Ele. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando na tua família, e você viverá todas as promessas de Deus em nome de Jesus Cristo. Oro também pela salvação de todos da tua casa. Oro para que o Senhor faça uma grande obra na tua família, e todo aquele que está vivendo algo impossível, todo aquele que está enfrentando situações impossíveis, eu quero declarar: não há impossibilidade para Deus. Por isso, eu oro por um milagre de Deus, eu oro por cura, eu oro por transformação, eu oro por portas abertas, eu oro por prosperidade entrando nessa vida, eu oro para que o nosso Deus intervenha nessa situação. Eu declaro que o pior não vai acontecer, eu declaro que a maldade está se dobrando agora diante do poder de Deus, em o nome de Jesus Cristo. A injustiça está se dobrando agora, em o nome de Jesus Cristo. A rebeldia, a ação de confusão, de conflito dentro dessa pessoa e dentro da casa dela não tem poder mais sobre ela. No nome de Jesus, seja livre, que as amarras espirituais sejam cortadas, que tudo aquilo que estava amarrando você, tudo aquilo que estava poluindo teus pensamentos, renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Que essas águas que fluem do interior, essas águas, Jesus, que elas vêm de Ti, elas vêm da revelação que o Senhor coloca dentro de nós, essas águas comecem a fluir de dentro para fora, e que tudo aquilo que está interrompido dentro dessa pessoa seja limpo agora pelas águas de Deus. Tudo aquilo que está sujo dentro, tudo aquilo que está, Senhor, sendo um impeditivo para essa pessoa se render a Ti, que está sendo um impeditivo, Senhor, para ela ter calma, para ela ter paz, que agora ela receba a vida de Deus. A vida de Deus toque nela, a vida de Deus limpe ela completamente, tire os maus pensamentos, tire todas as ideias negativas, tudo aquilo que foi plantado, todo pensamento intrusivo está por terra agora. Eu digo a toda batalha na mente, está quebrada agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus está vivo na vida dela, Jesus está vivo na vida dela. Eu declaro que toda maldade, toda contrariedade, toda resistência espiritual está por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda perseguição contra ela, que todo ataque de pessoas próximas a ela agora seja desfeito no poderoso nome de Jesus. E como está escrito, Pai, em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás. Eu também quero liberar, Pai, o Salmo 140 sobre a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão teu nome, os retos habitarão na tua presença. No nome de Jesus, receba toda palavra profética nesse salmo, toda a vida desse salmo na tua vida. A partir de hoje, todo pensamento ruim, todo pensamento de trevas está rendido ao poderoso nome de Jesus Cristo. Que a vida de Deus toque em você, que a vida de Deus encha você, que você seja cheio do Espírito Santo e que a unção de Deus
que quebra os jugos, essa unção esteja sobre ti agora. Essa unção que quebra jugos, essa unção que despedaça jugos, venha sobre ti agora. Seja livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida agora. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, deixa a sua curtida aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Você pode fazer essa oração quantas vezes você quiser, e sempre que você orar, levante os seus pensamentos a Deus e diga: Espírito Santo, limpa a minha mente e encha a minha mente do que é bom, encha a minha mente de fé, enche a minha mente de paz, enche a minha mente da harmonia que vem do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe.